que é projetar software? Qual que é o objetivo disso? Qual o valor do engenheiro de software e como que dá para mensurar isso? Meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro A Philosophy of Software Design, do John Ousterhout. É um livro de pouco menos de 200 páginas. A segunda edição dele foi publicada em 2022. Tem 22 capítulos. E, bom, quem é o autor? O autor já foi professor de ciência da computação em Stanford. Ele tem interesses variados, por exemplo, construir sistemas de software, construir frameworks de software, de desenvolvimento, coisas para fazer software em geral. E segundo a experiência dele, ele escreveu um pouco mais do que 250 mil linhas de código. E aí, se você parar para pensar, hoje em dia isso não significa mais nada, porque tem pessoas no X que vão falar que escrevem 30 mil linhas de código por mês. Obviamente, essas pessoas provavelmente estão fazendo pequenas extensões em seus micro SaaS insignificantes com 2 ou 3 usuários, quiçá um pagante. E o John Ousterhout deve ter feito o quê? 3 sistemas operacionais dentro de um time e do zero. Eu acho que ele tem coisas interessantes para se dizer. Como que eu cheguei nesse livro? Geralmente eu fico procurando por livros que são aclamados quando se trata de programação e engenharia de software. Esse livro foi um desses casos. Um outro também que eu falei muito brevemente no meu primeiro livro foi o The Little Schemer e também o Código Limpo, que está aqui comigo. E, inclusive, na edição mais recente do Código Limpo, existe um debate entre os dois autores, entre o Uncle Bob e o John Ousterhout. Eu ainda não li esse debate porque eu não queria ser influenciado pelo Uncle Bob e eu vou ler em breve. E provavelmente eu devo fazer uma resenha como essa pro Código Limpo também, um dia. E aí, quais são as ideias que esse autor vai falar no livro? Bom, primeiro, a mais ousada de todas é de que o projeto de software não é discutido há 4 décadas, desde 1971, o que é muito audacioso do ponto de vista meu, né? Já que a gente tem, sei lá, livros como Padrões de Projeto, ou mesmo Código Limpo, ou mesmo também o Código Completo, que vão discutir design de software, arquitetura de software, e o Código Completo tem uma porção de heurísticas que vai falar disso. Ele mostra evidências que foram validadas por pares dentro do livro dele e, enfim, tô divagando, mas isso tudo para dizer que tem muita gente que fala sobre isso há muito tempo e até recentemente, e essa declaração forte, ousada, não é necessariamente um problema, mas é um artifício utilizado pelo autor com o objetivo para começar uma discussão opinativa sobre projeto de software, sobre projetar software em geral. É uma estratégia que acaba chamando muito a atenção. Não é uma coisa que passa batido. Tanto é que, ele abre o livro falando isto. Uma outra coisa que ele vai falar é que projetar software é uma competência, é uma coisa que pode ser aprendida, é uma habilidade, pode ser ensinada. Não é algo que se baseia em talento exclusivamente. E aí o objetivo dessa competência é fazer com que o software seja cada vez menos complexo. É um fenômeno, essa complexidade, né? A complexidade do software vai ser um fenômeno que é um custo alto para o desenvolvimento do software, vai fazer com que o desenvolvimento do software aconteça de forma mais lenta, e aí existe essa necessidade de projetar software para fazer com que ele fique mais simples, mais óbvio, fazer com que o custo de desenvolvimento do software complexo diminua.
Projetar software é basicamente garantir que só aquilo que é essencial para consumir o software seja exposto. Então, a superfície exposta para o usuário seja a menor possível. O resto é encapsulado, é escondido, minimizado, simplificando a interface. E outro ponto que o autor vai dizer é que o produto nunca acaba. O software feito é infinito. Você sempre tem que fazer modificações, extensões, mudanças em regras de negócio, criação de novas funcionalidades. E aí você precisa garantir que essas mudanças elas tenham um mínimo de impacto no código da aplicação que está sendo desenvolvida e manutenida. E esse é um ponto que vai ser mencionado, inclusive, em outras obras, tipo o programador pragmático, que eles vão falar que um bom projeto de software é um projeto facilmente modificado, facilmente estendido. Um projeto de software ruim é aquele que dá trabalho pra cacete modificar. E aí, se um produto nunca acaba, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, decisões tomadas durante o desenvolvimento, durante a criação do software, vão ser esquecidas. Elas vão ser perdidas. Conhecimento se deteriora com o passar do tempo. E aí é preciso garantir que o software seja simples para diminuir a carga cognitiva. Você precisa garantir que as mudanças no software sejam incrementais e não rápidas. Elas precisam ser planejadas. Nesse momento que a gente está inserido, junho de 2026, esse livro soa até meio contracultural, principalmente porque o autor ele vai ficar falando do fracasso do software desenvolvido em cascata, que as pessoas acabam planejando muito mais antes de escrever uma linha de código. E aí eu estou olhando para você, Spec Driven Development. E o autor vai falar que, porra, isso não funciona, a gente precisa abraçar o desenvolvimento ágil, a gente precisa fazer o desenvolvimento de aplicações de software de forma incremental. Uma outra coisa importante é que se o software é complexo, a gente tem um custo adicional, a gente tem um custo extra que está relacionado ao custo com pessoas. Produtos com complexidade alta são pouco atraentes para bons engenheiros de software. Bons engenheiros de software estão interessados em projetos de complexidade baixa. E aí não é porque um projeto de complexidade baixa entrega pouco valor. Não, é um projeto bem organizado. E esse projeto bem organizado, ele pode ser facilmente estendido, o que vai convidar pessoas boas para entrarem num projeto e realizarem inovações. Então, é uma reflexão bem interessante, bem única do meu ponto de vista. Você pode ter notado que até agora eu não fiz uma explicação direta do que é a complexidade e qual que é a natureza dela. Talvez nas entrelinhas ali deu para pegar, mas se eu fiz isso, se eu escondi isso, pode ficar tranquilo, o autor tomou cuidado de expor todas as definições que ele vai dizendo ao longo do texto. Ele explica o que é a complexidade, inclusive a complexidade vai ser foco dos 3-4 primeiros capítulos e do livro como um todo, e vai ser definida em termos bem simples como algo que faz o software ser difícil de se compreender ou de se modificar. E aí cabe um alerta importante, em especial para esse momento que a gente está inserido, como que a gente vai conseguir entender coisas, modificar coisas, se a gente não compreende elas, se a gente delega para o oráculo, se a gente não escreve as coisas com as próprias mãos. Obviamente, eu sei que o plural de mão é mãos, e eu também sei que nós não escrevemos coisas com as próprias mãos. A gente tem ferramentas muito úteis, né, como IDEs, que vão fazer expansão de texto, formatação, enfim, autocomplete. A gente tem essas ferramentas, mas a gente participa do processo de construção e essas coisas vão auxiliando a gente do ponto de vista ergonômico, né?
É preciso abraçar essa ideia de que você precisa projetar, construir, planejar, identificar complexidades, reduzir elas. E aí, se cabe um parêntese, da última vez que eu vi o autor falar sobre esse tema, ele disse que a automação da escrita de código tem que fazer com que as pessoas se aproximem muito mais do processo de projetar o software. Só que o que eu tenho visto é que a gente está indo no sentido contrário. A gente está mais se aproximando de um tornado tático. A gente usa a automação da escrita de código para só empurrar novas funcionalidades sem ter um cuidado, sem ter um esmero em entender como as coisas estão sendo estendidas e o porquê dessas decisões que nós estamos tomando, né? Nós estamos delegando isto. Ao longo do livro também, o autor vai ser muito honesto e ressaltar o ponto de que é muito mais fácil identificar software simples do que escrever software simples. Mas ele vai deixar algumas pílulas de conhecimento, algumas bandeiras vermelhas, que ele vai descrever como coisas que tornam o software mais complexo do que ele poderia ser. Ele vai apresentar alguns pequenos exemplos. E aí eu dou palmas para ele porque ele apresenta exemplos simples e claros, diferente do Uncle Bob, que tem um calhamaço de quase 600 páginas e ele passa um tempão mostrando o código para você e falando, ó, tá vendo, isso aqui é limpo. E não define muito bem o que é limpo, sabe? Talvez ele passe ali o primeiro capítulo definindo o que é limpo, mas depois ele fica lá um tempão sugando o próprio falo. Tirem as crianças da sala. Sobre bandeiras vermelhas, né? Alguns exemplos que o autor vai citar, o John Ousterhout, no caso, por exemplo, presença de coesão temporal, quando você tem várias funções que dependem uma das outras e elas precisam ser executadas numa sequência específica. Isso torna o software complexo. O ideal é que exista coesão funcional. Cada função faça apenas uma única coisa e que não necessariamente dependa de outras coisas ou do estado do ambiente que essas funções estão sendo executadas. Outro ponto também que ele vai levantar é quando a interface de uma função, de uma rotina, de uma classe é muito mais complexa do que a própria implementação. E aí, cara, o usuário final vai ficar confuso, vai dar trabalho pra caramba para ele conseguir resolver, consumir o seu produto. Esses pontos que eu disse vão representar pouco menos do que as primeiras 30 páginas do livro, que é muito rico em ideias. Tem uma porção de definições, de exemplos interessantes que mostram como o software pode ser simplificado ou tornado mais complexo. E eu diria que essa primeira metade do livro vale muito mais do que o peso dele em ouro, em diamantes, eu diria. E aí a sua percepção sobre o que é construir software, sobre a importância de reduzir complexidade, vai ser elevada substancialmente. Você vai ganhar um pouquinho de brio. Você vai ter um repertório extra. A coisa é que a outra metade do livro é bem ruim. Ele foca muito tempo discutindo documentação e eu entendo o porquê ele vai fazer isso, porque a médio prazo os engenheiros de software vão esquecer o que eles escreveram, por que eles escreveram, como as coisas foram produzidas. Essa vai ser uma experiência universal. E aí, uma parte da complexidade vem justamente de uma má gestão do conhecimento, uma má gestão do projeto de software. É possível que você vá aprender alguma coisa com isso, você vai entender o que, como e quando alguma coisa deve ser documentada, mas eu também acredito que você pode aprender muito lendo changelogs das bibliotecas que te interessam, lendo docstrings de implementações importantes do seu uso do dia a dia e replicando essas práticas, usando ferramentas automatizadas para geração de documentação, enfim, coisas assim. E aí, antes de acabar, eu queria fazer um comentário muito importante. Esse vídeo é um esforço para me tornar um pouquinho mais do que um consumidor passivo das coisas que eu leio, um consumidor passivo de conteúdo.
Eu estou descrevendo as ideias que eu compreendi dessa leitura. E pode ser que você discorde, que você tenha lido e tenha tido ideias completamente diferentes, ou que você tenha pensado coisas que te incomodam quando eu disse alguma coisa no meio do vídeo. E é por isso que eu convido você para deixar um comentário, deixar o que você pensou, suas reflexões a respeito do que eu disse. E se você gosta de assuntos como esse, aproveita para se inscrever e deixar uma curtida também. Falta só 1.531 inscritos para o especial de 1.603 inscritos. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.